Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Marcão da Academia, vereador Dr. Elton, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia, vereador Roberto do Eleven, vereadora Amélia Naomi, vereador Walter Hayashi, vereador Júnior da Farmácia, vereador Dr. José Cláudio, vereador Rafael Pascucci, vereador Lino Bispo, vereador Juvenil Silvério, vereador Renato Santiago, vereador Fabião Zagueiro, e vereador Robertinho da Padaria e vereador Milton Vieira Filho. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, em termos elementais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Senhor presidente, apenas para registrar, recebi lá no gabinete um material informativo da Prefeitura de São José dos Campos, falando sobre uma campanha, trabalho infantil, não. Um material didático bastante rico, importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo. A gente vem percebendo aí, inclusive nas ruas, muitas pessoas talvez se utilizando de crianças para fazer a chamada mendicância. Então acho que esse trabalho da Prefeitura de São José dos Campos vem abraçar toda essa questão social, que é importantíssimo nesse momento. E no momento também que o frio chegou, certo, vereador Roberto? O frio chegou, então todo esse conjunto de trabalho, que eu acho que é trabalho infantil não, e toda essa questão social, ela é vital nesse momento. Então, deixar aí os parabéns para essa campanha, né? Uma campanha, inclusive, que deveria ser nacional. Material didático muito bacana, simples, objetivo, acerta o problema e traz a informação para a população. Então, parabéns à Prefeitura pela essa campanha. Trabalho infantil não, mas que envolve todo um contexto social de defesa das nossas crianças. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas vereadores. Algumas semanas atrás, nós viemos no microfone para relatar a situação lá da UPA do Alto da Ponte, que nos últimos meses era uma situação complicada, aglomerações, demora no atendimento, munícipe levando de 5, 6, 7 até 8 horas para ser atendido na UPA, em situações onde haviam munícipes com a Covid, na aglomeração, levando risco a todos. Fizemos uma reunião com a secretária de Saúde, doutora Margarete, e toda a sua diretoria, e saímos dessa reunião com a promessa de que iriam cobrar a UPA do Alto da Ponte as melhorias. E hoje eu estou aqui para relatar que fomos contemplados lá no Alto da Ponte com uma tenda que vai receber essa população com suspeita de Covid, diminuindo então o risco de contaminação. E também, presidente, mudou-se o quadro de médicos. Durante o dia, de 3 foram para 4 médicos e à noite subiu de 2 para 3. E foi no dia 28. E nós já sentimos essa mudança nesses últimos dias. Então, mais uma vez, sempre que cobrar, que é importante sim fiscalizar e cobrar, mas sempre que ser atendido, agradecer também. Então eu faço o agradecimento à Secretaria de Saúde, doutora Margarete, e o nosso prefeito Felício. Parabéns, vereador, pelo trabalho. Com a palavra, vereador Milton Vieira Filho.
Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas. Só para deixar registrado aqui que ontem nós tivemos a primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio Paciente com Tratamento Oncológico e Cardiológico. Uma reunião muito importante, um tema muito bacana para a gente estar falando. Nós estamos vivendo a pandemia, né? E muitas pessoas têm esquecido das outras comorbidades, né? E a gente tem um índice de câncer das pessoas que estão morrendo aí também elevado, as questões cardiológicas também. Queria parabenizar a iniciativa do colega vereador Dr. José Cláudio, né, que é o presidente desta frente, que ontem nos deixou aqui emocionados com a apresentação, com o bate-papo que nós tivemos. Mandar um abraço aqui para o deputado Milton Vieira, deputado Padre Afonso Lobato, que esteve presente na reunião, todos os colegas aqui, vereadores que estão na frente e puderam estar presentes, deixando aqui uma mensagem, agradecer toda a parte do corpo técnico do Hospital Pio XII, a Rose do GAC, toda a diretoria lá do hospital, e dizer que é só o começo, tudo isso, todas essas ações que nós presenciamos ontem, envio de emendas, recursos para o custeio desse sistema, né? É só o começo, é a primeira ação que a gente está tendo aqui para estar apoiando essa classe, para estar apoiando esse serviço, e a gente vai cada vez mais engajar aqui, força, nos unir aqui em prol das pessoas, dos joseenses, da nossa região aqui, da metropolitana aqui do Vale, e agradecer. Aqui ontem o deputado Milton Vieira nos surpreendeu, nos contemplou aqui com a sua palavra, né? E deixou aqui registrado nessa casa que nas emendas impositivas ele já assumiu um compromisso com a frente parlamentar no envio de R$2 milhões, R$1 milhão para o Pio XII e R$1 milhão para o GAC. Então, são pessoas comprometidas como ele, são parlamentares comprometidos com esse pensamento de ajudar o próximo que nós precisamos aqui na nossa região, e sempre está fortalecendo isso daí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente, a todos os colegas, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Gostaria também aqui, como nosso colega vereador Milton Vieira, falar sobre essa reunião da Frente Parlamentar, parabenizar ao vereador Dr. José Cláudio pela iniciativa. Quando se faz um trabalho de forma correta, séria, com amor, as coisas elas fluem com maior naturalidade. Então, nessa primeira reunião, já conseguimos resultados brilhantes, e gostaria de agradecer, através do vereador Milton Vieira, ao deputado Milton Vieira, seu pai, que nos honrou nessa frente parlamentar com a destinação de R$2 milhões, que vai ajudar demais, R$1 milhão para o GAC e R$1 milhão também para o Hospital Pio XII. Então, Milton, transmita o nosso abraço, o nosso agradecimento, e principalmente o agradecimento das famílias e das crianças que vão ser beneficiadas no tratamento aí nesses 2 grandes hospitais que nós temos em São José. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Bom, agradecer o Milton pelas suas palavras, o Renato. Agradecer muito o teu pai, deputado Milton Vieira, que ontem fez esse trabalho, esteve aqui conosco, essa doação, essa emenda para o Pio XII e para o GAC de R$1 milhão para cada entidade. A importância disso, Milton, é fundamental. Viu, todos que estavam aqui ontem, agradecer a todos os vereadores que estiveram e que não estiveram, mas que de longe estavam torcendo pela gente, porque muita gente fala aqui hoje no Brasil de Covid. E eu duvido alguém que esteja dentro desse plenário aqui, qualquer um de vocês, que não tem alguém em casa, na família, com câncer ou que já teve, ou com problema cardiológico. O importante das pessoas saber é que de blá, 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 está todo mundo de saco cheio. Eu, quando eu me elegi vereador, foi para fazer um trabalho pela saúde realmente da cidade. Porque esses serviços, eles vão sucateando. Ou acha que o aparelho de cateterismo,
o aparelho de tomografia é eterno, eles vão sucateando. Então tem que ter alguém, realmente, uma frente, para alertar as pessoas do poder que tem que se investir na saúde, tem que se direcionar dinheiro para a saúde. Não é só embelezar a cidade, não, a saúde tem que ser olhada também. E tudo vai se desatualizando, os tratamentos vão se desatualizando, medicamentos têm que ser atualizados. Eu sou, graças a Deus, um médico atualizado e trago a palavra e tento abrir os olhos de quem hoje faz a gestão da saúde da cidade, que nós temos que atualizar os medicamentos e olhar os hospitais da cidade. Então, a ideia da Frente Parlamentar é lutar pelo Pio XII, pelo GAC, pelo tratamento do câncer e das pessoas com doença cardiológica na nossa cidade, para que não sucateie o tratamento desse pessoal. Dos 32 mil pacientes, Milton, que ele mostrou, eu atendi cerca de 500. Então eu tenho trabalho nisso para estar aqui hoje defendendo. Então eu agradeço muito o teu pai, que o teu pai é um político que eu quero ser igual a ele. Cara firme, de palavra, sem blá blá blá, sem enrolation. E de enrolation e de maquiação está cheio hoje na política. Então, teu pai é um exemplo de político. Agradecer muito que os 2 milhões dele vai salvar muitas crianças com câncer, idosos com câncer e com tratamento cardiológico. Nós já perdemos muito aqui em São José dos Campos, de muito tempo o tratamento cardiológico. Hoje não se faz mais implante de cateterismo em São José dos Campos, implante de marca-passo, perdão. Marca-passo é feito em São Paulo. A pessoa precisa de um marca-passo, de um CDI, de um cardioversor, é em São Paulo, porque em São José dos Campos não tem capacidade de fazer, ou está faltando dinheiro para fazer. Então é por isso que essa frente parlamentar vai trabalhar assim. Enquanto eu for vereador, eu vou lutar pelos pacientes com câncer, com doença cardiológica, ou então me matem. Mas eu vou continuar trabalhando e lutando por essas pessoas. E agradeço demais a cada vereador que esteve aqui. A Dulce é muito importante, a Amélia, com o entendimento que a Amélia tem, com toda a guerra, que ela é uma guerreira, a Dulce também. Então eu espero que elas me ensinem a gente poder fazer leis para de fato ajudar o tratamento oncológico e cardiológico nessa cidade. Assim como a frente do autismo está tendo um resultado muito bom. Tá? Então, a gente se elege vereador, assim como o vereador Tomás, que tem um segmento dele, eu tenho o meu, que é a saúde, e eu vou defender a saúde. Então, muito obrigado, viu, Milton? Agradeço teu pai, do fundo do coração mesmo. E você, cara, é um político diferenciado, porque no começo você já falou, Zé, o que você precisar na saúde, conte comigo para chegar no meu pai. E não é só em São José, não. Paraibuna, Jacareí, outras cidades, porque você é um cara de Deus. Obrigado, viu, presidente? Obrigado, parabéns, vereador Dr. José Cláudio. Também só quero fazer aqui as minhas palavras ao vereador Milton Vieira Filho, né? Transmito a teu pai, deputado, como foi falado aqui. Eu falei com você ontem, acho que mais de 15 milhões, né? Destinado para a nossa cidade, para a saúde, para a educação, inclusive na escola lá na região sul, lá no Dom Pedro I, né? Investindo na escola, investindo na educação, investindo na nossa cidade. Por isso que é importante elegermos deputado da nossa cidade, para que traga emenda para São José dos Campos, né? Que invista na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade bem gerenciada, né, bem tocada, muito bem vista, graças a Deus, pelo mundo inteiro, São José dos Campos, porque as pessoas aqui trabalham. Existe aqui as divergências políticas, é normal, isso é sadio, é bom ter, mas os políticos, graças a Deus, trabalham aqui. Por isso que a nossa cidade é uma das melhores cidades de se viver. Então, parabéns, mais uma vez, o teu pai, né, 15 milhões de emenda para a nossa cidade. Muito bacana, de fato, o trabalho que ele tem feito como deputado federal. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar o nobre vereador, Dr. José Cláudio, presidente da comissão, que tem feito um trabalho interessante, direcionado, com muito conhecimento, né, daquilo que realmente ele vê que a saúde tem necessidade. Então, parabéns, Dr. José Cláudio, por a condução frente à comissão. E eu quero até, senhor presidente, você citou uma situação que eu estava realmente pronto para falar dela. A diferença que faz você ter representantes lá em Brasília e aqui na Câmara
em São Paulo, na Assembleia. A nossa cidade, só São José dos Campos, tem condição de eleger 4 estaduais e 4 federais. Nós temos mais de 500 mil votos aqui. Contando, então, a região, que geralmente ela traz, né, o eleitor a votar um pouco mais na região, com certeza poderia ter até um número maior. A gente vê por que Campinas é uma cidade desenvolvida, por que Ribeirão Preto, outras cidades do estado de São Paulo, ela tem realmente um diferencial naquilo que os governos, tanto estadual como federal, têm investido. Imagina só, o deputado Milton Vieira, só nesta pegada aqui, 2 milhões. Se a gente tem 4 deputados com essa ação, seria 8 milhões para a saúde. Isso vai dando um diferencial grande. E Vossa Excelência comentou bem. É preciso que a gente aumente a representatividade na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Já passou do tempo da nossa cidade, da nossa região, ter mais força, né? A gente sabe que em outras épocas nós tivemos mais representantes. Hoje nós temos 2 federais e temos aí 2 estaduais, né? Um aqui em São José e um em Taubaté. E não temos mais ninguém para falar pelo Vale. Agora, também não basta ser deputado, né? Não basta só ser deputado, tem que ser deputado que vai atrás, que cobra, que foca, para que a gente possa ver a região representada. Então, isso é importante. O ano que vem nós temos eleição e vamos esperar que a gente possa crescer esse número de representantes na nossa cidade. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão nos seguintes processos. Processo 3769/2021. Processo 9344/2018, 4834/2020, 2156/2021, 3736/2021, 4090/2021, 4859/2021, 5317/2021, 5819/2021, 6305/2021, 6354/2021 e 6368/2021. Solicito inclusão para leitura. Processo 7814/2021. Processo 7854/2021. Solicito a votação da tramitação do substitutivo protocolado fora do prazo e leitura. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 5631/2021. Solicito a inclusão para votação. Processo 5616/2021. Solicito inclusão para leitura e votação. Processo 7855/2021 e processo 7856/2021. Esse aqui é o seu. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereador Salvador, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Vou pedir a inclusão e a votação do requerimento 991/2021,
Ele requer que seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize o inteiro teor dos autos do processo administrativo que der origem à proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 2 de 2021. Processo da Câmara 7308/2021, incluindo todos os estudos esparsos relativos à proposta. Por quê? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta a ilegalidade no projeto e recomenda que os vereadores votem contra esse projeto. Então, por causa disso, e como nós vamos ter que votar, eu apresentei esse requerimento, até mesmo para a gente conhecer melhor e propor emendas mais, como que se diz, mais coerentes devido a esses apontamentos da Defensoria Pública. Em votação, o pedido verbal da vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Com 3 votos favoráveis, o pedido está rejeitado. Solicito ao vereador Marconi Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 7749/2021, projeto de lei número 369/2021, de autoria do vereador Lino Bispo. Denomina o Terminal Sul e as estações de conexão localizadas na zona sul de São José dos Campos do empreendimento Linha Verde. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 6/8/2021. Processo número 7750/2021, projeto de lei número 370/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a incluir os transportadores particulares com alvará expedido pela Secretaria de Mobilidade Urbana do município no grupo prioritário do plano de vacinação contra a Covid-19. Comissões Justiça e Saúde, o rito ordinário, término do prazo para emendas 6/8/2021. Processo número 7759/2021, projeto de lei número 371/2021, de autoria do vereador Lino Bispo. Denomina a futura estação de conexão do empreendimento Linha Verde, que será construída nas proximidades do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, de Estação de Conexão DCTA. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas 6/8/2021. Processo número 7800/2021, projeto de lei número 372/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos ao retorno da prática de exercícios físicos ministrada pelos profissionais de educação física nas academias ao ar livre. Comissões Justiça, Economia e Esportes, rito ordinário, término do prazo para emendas 6/8/2021. Processo número 7801/2021, projeto de lei número 373/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar uma plataforma online para teleatendimento a pacientes com sequelas da Covid-19 para desenvolvimento físico-funcional por meio de atividades fisioterapêuticas e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas 6/8/2021. Processo número 7808/2021, projeto de lei número 374/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina as estações de conexão localizadas na zona central de São José dos Campos do empreendimento Linha Verde. Comissão Justiça,
Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 6/8/2021. Processo número 7814/2021, projeto de lei número 376/2021, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Autoriza o Poder Executivo a criar, formar e manter viveiros, canteiros ou recintos adequados para semear plantas e árvores com a finalidade de serem transplantados por todo o município e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente. O rito ordinário. Término do prazo para emendas, 6/8/2021. Processo número 7855/2021. Projeto de lei número 378/2021. De autoria da mesa diretora. Fixa vencimentos de cargos de provimento em comissão e gratificação de funções gratificadas da Câmara Municipal. Veda a concessão de gratificações a servidores ocupantes de cargo em comissão do quadro da Câmara Municipal e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. O rito urgente. Término do prazo para emendas, 8/7/2021. Processo número 7856/2021, projeto de resolução número 7/2021, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a estrutura administrativa e de assessoramento parlamentar da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de cargos de comissão e funções gratificadas e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 8/7/2021. Senhor presidente, são esses o processo da leitura do dia de hoje. Poderíamos assistir por alguns instantes para que possamos pegar, então, os pareceres. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a prorrogação da sessão por conta de já estar chegando ao término do horário. Em votação, o pedido verbal do vereador. Senhor presidente, conforme a orientação da mesa, prorrogação por 90 minutos. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marconi que faça a leitura de um novo processo aí para a ciência dos vereadores. Só esse? Processo número 7854/2021, projeto de lei número 377/2021, de autoria do Poder Executivo. Institui o Fundo de Apoio ao Desporto Joseense, junto à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes. O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 8/7/2021. Passaremos à votação dos processos constantes da ordem do dia. Em discussão, processo 7855,
Em discussão, o processo 7855-2021. Projeto de Lei 378-2021, de autoria da mesa diretora. Informa aos senhores vereadores que esse processo encontra em prazo de emenda. Consulta aos 9 vereadores se abre mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Passaremos à votação. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 7856-2021. Projeto de resolução 7-2021, de autoria da mesa diretora. Informa aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulta aos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Passaremos à votação. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Quero agradecer a todos os vereadores por esse projeto da mesa diretora, que foi aprovado. Um projeto aqui que a gente está então atendendo o pedido do Tribunal de Contas e também do Tribunal de Justiça. Então agradeço aí o apoio e a compreensão de todos os colegas vereadores. Em discussão, o processo 5616-2021, projeto de lei 266-2021, de autoria do Poder Executivo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui 22 emendas. Informa aos senhores vereadores que o processo possui 22 emendas. As emendas de 2 a 14 foram rejeitadas pelas comissões e, de acordo com o regimento interno, estão arquivadas. As emendas de 15 a 21 tiveram suas tramitações rejeitadas em plenário. Passaremos à votação. Em votação, a emenda 1. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda 1 aprovada por unanimidade. Em votação, a emenda... Em votação, a emenda 22. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda número 22 aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Um voto contrário. O projeto está... 3 votos contrários. Retificando, 3 votos contrários, senhor 3 presidente. votos contrários. O projeto está aprovado. Tem mais um processo para ler? Justificativa de voto, vereador Tomás Henrique. Presidente, justificar o meu voto contrário à lei de diretrizes orçamentárias, que nós participamos bastante do debate, porque nós temos a preocupação de como vai ser aplicado o orçamento do pagador de imposto joseense. E 2 das preocupações que nós trouxemos nesse debate, não ficamos satisfeitos com os esclarecimentos da Prefeitura, primeiro, que não esclarece os motivos que levam ao crescimento da dívida líquida negativa. Ou seja, a gente precisa ter maior responsabilidade, cobrar maior responsabilidade da administração municipal no que diz respeito à dívida que o município tem gerado para custear determinados projetos. Em segundo, não apresenta indicadores da execução qualitativa dos programas. Ou seja, muitas vezes a gente orienta que vai ser gasto mais em saúde ou em educação, mas a gente não tem os indicadores para saber se esse investimento realmente está tendo um retorno, A gente aumenta o investimento na educação, mas quais são os indicadores que os índices do município, realmente com este investimento maior, está melhorando? Quais são os indicadores que a saúde pública tem tido um atendimento melhor? Então, acho que a gente precisa trazer mais tecnicidade ao debate do orçamento, que infelizmente a administração não tem demonstrado, por isso nosso voto contrário. Justificativa de voto, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, nós apresentamos várias emendas e vários questionamentos, inclusive do ponto de vista da saúde, porque a prefeitura está projetando, infelizmente, um corte bastante grande em setores estratégicos da área da saúde. Então, o nosso voto, participamos das audiências públicas, inclusive nessa casa, fizemos uma série de apontamentos e, como nenhuma das sugestões foram acatadas, nós estamos votando contrário.
Em votação, a tramitação do substitutivo 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 5013-2010, projeto de lei 140-2010, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo 2041-2019, projeto de lei 70-2019, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 6071-2021, projeto de lei 291-2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 5631-2021, projeto de lei 267-2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço novamente ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura de novas proposituras para a ciência dos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 5013-2010, projeto de lei número 140-2010, de autoria da vereadora Dulce Rita. Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação, que especifica no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Educação e Esportes. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 6/8/2021. Emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 2041-2019. Projeto de lei número 70/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal a remoção da fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam instaladas em postes da cidade de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. O rito é ordinário. Emenda número 2, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 6071/2021. Projeto de lei número 291/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a conceder alvará provisório para bares, restaurantes e similares, quanto à colocação de mesas nas calçadas, desde que não cause obstrução do passeio público, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano. O rito é ordinário. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 5631/2021. Projeto de lei número 267/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo o fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres em situação de rua e adolescentes em fase escolar, e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. O rito é ordinário e o término do prazo para emendas é 20/5/2021. Pronto, senhor presidente. Em discussão, o processo 1772/2021, projeto de decreto legislativo 5/2021, de autoria dos vereadores Juvenil Silvério, Dr. Elton, Dr. José Craldo, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Roberto do Eleve, Walter Hayashi e Zé Luiz. Passaremos à votação. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Com um voto contrário, o projeto está aprovado. Em discussão, o processo justificativo de voto, o vereador Tomás Henrique. Votei contra a concessão da medalha ao ex-secretário de Saúde,
Afinal, a gente tem criticado determinadas posturas e declarações da atual secretária, e da mesma forma a gente reprova determinadas ações e declarações do ex-secretário, que em determinado momento falou que os jovens deveriam se aglomerar, deveriam sair às ruas para criar anticorpo contra o vírus. Uma postura anticientífica que contribuiu para o crescimento dos números da contaminação pelo coronavírus em nossa cidade, irresponsavelmente estimulando os jovens a se aglomerar. Não acredito que um secretário que teve essa postura e fez essa declaração deva ser homenageado por essa casa, portanto, meu voto contrário. Desculpa, tá? Eu poderia até não comentar nada. Vereador, eu respeito a tua opinião. Eu só vou fazer uma colocação. Eu conheço muito o secretário, o doutor Danilo. Me surpreende até que ele tenha falado isso. Eu não me lembro, não vi. Eu não vi se ele falou. Até mesmo porque eu conheço o secretário do Danilo, o quanto que ele se empenhou, né, nessa questão aí do Covid, combate ao Covid. Já tive aí, inclusive, reuniões com ele lá na secretaria dele, às vezes até insistindo em alguns assuntos que alguns setores que poderiam funcionar, e ele foi totalmente irredutível e falou não, no caso, para mim, que não podia, a questão dos cuidados que tinha que ter, mas tudo bem, a gente respeita a opinião, né? Com a palavra o vereador doutor Elton. Presidente, eu gostaria só de fazer um comentário, até porque eu não acho isso, de certo modo, justo, em virtude de que, durante a pandemia, nós fomos aprendendo como é que aconteceram as coisas. E você ser, talvez, pautado em virtude de uma fala que, em outro momento, você pôde reavaliar, eu acho isso inadequado, né? Eu lamento muito pela colocação. Eu tento ser o mais justo, eu tento não falar muito, inclusive na casa, mas eu acho muito injusto fazer uma colocação como essa, em virtude de que, em todo momento, a gente precisou se reavaliar nossas ações, qual era, inclusive, os tratamentos instituídos, tudo mudou neste 1 ano e 3 meses, utilização de máscara. No começo, inclusive, a OMS era contra um monte de coisas. Então, assim, falar o que execrar uma pessoa ou o mérito dela de um trabalho todo de 1 ano que fez, inclusive pela cidade, por causa de uma fala, eu lamento muito, eu preciso discordar. Com a palavra o vereador doutor José Cláudio. Obrigado, senhor presidente. Eu venho aqui justificar meu voto a favor do doutor Danilo Stanzani, porque eu conheço o Danilo há muito tempo, trabalhei com ele desde 2006 no Hospital Municipal, uma pessoa íntegra, justa, um belo médico, trabalha demais, conhece tudo, estudioso, se aplicou demais nessa pandemia, sofreu nessa pandemia. Eu acho que a colocação dele, o Elton falou tudo, ainda nós aprendemos muito. Eu, no começo da doença, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, eu defendia a hidroxicloroquina, porque tinha um trabalho francês com 30 casos, eu me baseei nele. Hoje eu não defendo a hidroxicloroquina porque eu avancei com a ciência. Então, assim, eu defendo o Danilo, defendo a medalha, mais do que merecida. A doutora Margarete também tem se esforçado para fazer o trabalho dela de uma maneira honesta, decente. Então, o meu voto é a favor do Danilo, pelo nome dele. O Danilo Stanzani marcou época aqui na cidade. Tá? Então, ele não merece esse tipo de comentário, não. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Dulce Rita. Também venho aqui em defesa do doutor Danilo, porque eu acho que não teve nenhum secretário de saúde nesse município que sofreu tanto, que teve tanto desafio pela frente, que fez as reformas UBS Resolve, várias reformas aí de prédio, da Clínica Sul, Campos Alemães, Hospital Retaguarda, que foi... E fora as intercorrências que todo o processo aí da pandemia, estava sempre com o doutor Danilo sentado junto e desocupando o leito de hospital, desocupando o hospital, desocupando as clínicas,
para poder atender toda essa população que foi atingida por essa doença. E sempre teve muito respeito, não é só de agora que eu conheci ele em época de pandemia, que eu sei quanto que ele tem um coração valente. Mas todo o tempo que ele trabalhou no Hospital Municipal, quando ele trabalhava no SAMU, muitas vezes eu vi ele, entre um atendimento e outro, era ele que estava dobrando lá, tirando as máquinas, trocando o lençol da máquina, era o doutor Danilo, que não tinha funcionário, ele falou, não, a ambulância não pode parar. Era ele que estava desinfetando a maca lá, limpando a ambulância para acelerar o atendimento à população. Isso foi uma coisa que me gravou muito. Então eu acho que se teve essa frase infeliz, foi por decorrência de que todo mundo estava no escuro, que ainda pelo jeito nós continuamos, né? Muita gente continua no escuro. Tem muita gente que está no escuro e não quer acender a vela. E o doutor Danilo realmente sempre foi um exemplo de médico, de respeito e de luta mesmo. Então eu com muito orgulho voto para o doutor Danilo. E lá tinha uma fala aí, mas também eu acho que foi só uma brincadeira política acima do valor desse cidadão. Justificativa de voto, o vereador Walter Hayashi. Meu presidente, realmente gostaria de lamentar o vereador que votou contrário por causa de uma frase. Doutor Danilo, eu conheço ele de criança. Ele brincava com os meus sobrinhos no Festa Verde. O pai dele era muito amigo meu. Eu sei a luta da família para formá-lo médico. E uma vez formado, só exemplos bons. Ele foi o precursor do SAMU. Foi, Dulce? Está lembrada disso? Ele que começou esse atendimento lá na vila. O trabalho que ele desenvolveu para a nossa cidade, à frente da secretaria e à frente também como funcionário, é exemplo para ser admirado, enaltecido e premiado. Essa honraria que a casa concede deveria ser por unanimidade. Então você não pode criticar ou fazer um gesto de desagravo por causa de uma frase, ou por causa de um engano, ou por causa de uma infelicidade. As milhares de coisas que ele fez de bom não vale nada, só é julgado por uma frase, por um ato. Né? Todos nós erramos, não somos perfeitos. Então, realmente eu lamento, né? Votei a favor, com muito gosto, porque eu conheço esse cara. Esse cara, quando foi secretário da Saúde, também apanhou muito. Eu ficava sofrendo, até porque eu sei quem está à frente do serviço de saúde. Eu sei o valor dos médicos. Doutor Elton me salvou já, viu, doutor? Você já me salvou, né? Realmente eu estava lá nas últimas e quem me salvou foi o doutor Elton. Então eu sei como é que vocês trabalham. Eu sei como é que um médico se dedica. Ele dá a vida dele para salvar um paciente. E outro exemplo é o Pascucci, o vereador Pascucci. Né? E quando você me contava, eu me emocionava porque eu também vivi isso com você. E o Danilo, responsável pela saúde de toda a cidade de São José dos Campos, e até daqueles que vêm aqui buscar socorro, vêm buscar aqui atendimento. Então, é muito mais do que merecido. O doutor Danilo realmente merece e muito mais do que isso. Obrigado. Robertinho. Só para complementar, ele fez parte da minha formação. Mas era isso, senhor presidente. Fica aqui minha homenagem, junto com os colegas, a esse incansável trabalhador que, eu sei, ele acabou saindo por esgotamento. Quer dizer, se prejudicou a ponto de pedir afastamento, porque
realmente a vontade dele era continuar nessa batalha. Então, parabéns à casa aqui, que votou favoravelmente. Muito obrigado. Com a justificativa de voto, o vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu também quero aqui manifestar a minha posição de votar favorável pelas qualidades do Dr. Danilo, que são muitas, pela dedicação que ele teve aqui como secretário de saúde, pela seriedade que ele sempre desenvolveu a sua função como líder maior na Secretaria de Saúde. Dr. Danilo teve uma participação, assim, bem intensa nesse hospital que nós temos de retaguarda aqui. Ele esteve em São Paulo num evento e conheceu esse modelo exemplar de assim, coisa rápida, eficiente, e ele teve, então, essa participação grandiosa. Agora, por causa de uma fala, de um erro, você, então, desmerece todo o trabalho, né? Eu não acho que está correto. Então, votaria de novo. Dr. Danilo merece o nosso respeito, a nossa gratidão por tudo que ele fez na nossa cidade. E essa medalha é pouco ainda para ele, né? Diante do muito que ele fez para a nossa cidade. Justificativa de voto, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Então, aqui eu gostaria, primeiramente, de corroborar com as palavras do Dr. Elton e do Dr. José Cláudio, né? Eles que são médicos aqui nesta casa e tecnicamente poderiam falar alguma coisa e sempre deram todo o aval sobre o trabalho do Dr. Danilo, né? Se hoje a nossa cidade está na situação que está durante toda essa pandemia, nós não tivemos no sufoco que outras cidades estiveram, com 100% de leitos ocupados, com pessoas morrendo nos corredores, também porque o doutor Danilo fez um grande trabalho na frente da saúde. E essa pandemia, ela continua nos pegando de surpresa a cada dia, como o doutor Elton falou muito bem. Todos aprendemos de março do ano passado até agora e teremos que continuar aprendendo. A cada dia uma nova variante, a gente não sabe se as vacinas são eficazes contra as variantes. Então, uma fala, né, num começo de pandemia, onde muitas pessoas ainda diziam que a imunidade de rebanho ela poderia ser uma solução, hoje a gente já tem controvérsia em relação a todas essas teorias. Mas doutor Danilo merece, como o Walter disse, muito mais do que essa homenagem. Ele merece que nós o aplaudamos de pé quando ele for receber essa homenagem aqui na Câmara. Em discussão, o processo 1846 de 2021, projeto de lei 92/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Informa o senhor vereador que o processo possui uma emenda. Passaremos a votação. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 4973/2021. Projeto de lei 235/2021. De autoria da vereadora Amélia Naomi. Passaremos à votação. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5217/2021. Projeto de lei 243/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Informa aos seus vereadores que o processo possui um substitutivo. Passaremos à votação. Em votação, substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5882/2021. Projeto de decreto legislativo 15/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Passaremos à votação. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Então, só deixar registrado que o vereador Roberto Chagas e o vereador Dr. José Cláudio
Então vai abrir mão de suas falas aqui do grande expediente. Nada mais havendo até atrás, está encerrada a presente sessão.